O fato é o seguinte, pessoal, prestem atenção. Grandes epidemias no mundo já foram causadas pela China. Se você tem memória curta, você não vai lembrar. Mas em 2002 nós tivemos a SARS, que se espalhou pelo mundo. Em 2003 nós tivemos a gripe aviária. Em 2013 nós tivemos outra gripe aviária, H7N9, que matou bastante gente. E depois, obviamente, eu não posso deixar de mencionar, nós tivemos aí em 1949 uma pandemia chamada regime comunista chinês em 1949, que até agora matou mais de 70 milhões de pessoas. Mas agora, de novo, nós temos outra pandemia ou epidemia global causada pelo governo chinês comunista. Agora é o coronavírus, ou melhor, vamos chamá-lo de vírus chinês. O pessoal não chama de gripe espanhola, etc. Vamos lá chamar agora de vírus chinês, tá bom? Anote aí. E não é, pessoal, a primeira vez que a China é completamente irresponsável em tratar de problemas de crises respiratórias e vírus no seu território. Se você pegar, por exemplo, o problema da SARS, em 2003 aconteceu o seguinte: o governo comunista chinês manteve segredo sobre os casos da SARS por muito tempo. E o surto só foi internacionalmente conhecido quando um cara chamado, preciso ler aqui, Yanong Jiang, um médico muito respeitado, quebrou o silêncio do governo comunista chinês em abril de 2003 e isso fez com que os governos tomassem medidas. Mas aí já era tarde. Parece exatamente o cenário que a gente está vendo agora. E agora, na crise do vírus chinês, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Vamos aos fatos. Em 14 de janeiro de 2020, o governo chinês disse que não tinha transmissão entre humanos, e isso foi até reportado pela Organização Mundial da Saúde. E vejam que em dezembro de 2019, cientistas chineses destruíram provas dos vírus, ou seja, estavam ocultando provas do mundo. Em janeiro de 2020, um médico chinês chamado Li Wenliang foi o primeiro a alertar sobre o vírus publicamente. Sabe o que aconteceu com ele, pessoal? Sabe o que aconteceu? Em vez de ele ganhar um prêmio, não, ele foi preso, foi infectado e morreu por causa do vírus chinês. No mesmo mês de janeiro de 2020, dia 7 de janeiro, Xi Jinping, o secretário-geral, o chefão do Partido Comunista Chinês na China, disse saber do vírus, mas isso foi 16 dias antes do governo chinês começar a tomar medidas em Wuhan para conter a epidemia. Ou seja, eles sabiam, porque começaram a agir só no dia 23 de janeiro. Então, apareceram os críticos das medidas do governo chinês, como, por exemplo, o magnata chinês Ren Jingyang, acho que é isso, que criticou as respostas do governo chinês comunista ao vírus. E ele sabe o que aconteceu com ele? Puf! Simplesmente desapareceu. E mais gente presa pelo governo chinês porque estava criticando e supostamente espalhando mentiras. Foram mais de 8 pessoas que foram presas. E agora vem a China querendo culpar o exército americano por criar esse negócio. As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. Querendo responsabilizar o governo brasileiro por criticar a China e jogar a culpa nela. Estão querendo reclamar porque o povo está falando a coisa verdadeira, porque o Trump está falando também, coisa que todo mundo tinha isso no ar e sabia. Até a CNN chamou de vírus chinês essa porcaria, meu Deus do céu. Agora, você quer o fato mais estranho? Eu vou trazer para vocês algumas evidências científicas e alguns fatos que vão provar que os chineses sabiam de tudo muito antes ainda. O mundo científico, principalmente chinês, sabia dos riscos do coronavírus e de novos surtos e mutações em outubro de 2007, portanto, há 13 anos atrás. Vem comigo aqui e vamos dar uma olhada nos fatos. A revista de microbiologia clínica, em outubro de 2007, publicou o seguinte artigo com o nome Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Re-emerging Infection. Traduzindo, síndrome respiratória aguda grave, a tal da SARS, por coronavírus, como um agente de infecção emergente, ou seja, que está surgindo, e reemergente, que pode voltar a ter surto. E quem estava envolvido na pesquisa também? O governo chinês. Eles sabiam de tudo desde 2007 e não fizeram nada. Este artigo é uma grande meta-análise, ou seja, estão analisando vários estudos de pesquisa sobre a SARS e o Covid,
que somaram, na época, 4 mil artigos, mas eles pegaram os principais artigos. A conclusão do artigo é muito significativa e importante. Veja o que eles dizem. Sabe-se que os coronavírus sofrem recombinação genética, o que pode levar a novos genótipos e surtos. A presença de um grande reservatório de vírus tipo SARS-CoV em morcegos, junto com a cultura de comer animais exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio, já estava alertado. E pior vem agora. A possibilidade de reemergência da SARS e outros vírus novos de animais ou laboratórios e, portanto, a necessidade de preparação não devem ser ignoradas. Não deve ser ignorado seu Xi Jinping, seu embaixador preguiçoso e mentiroso, que deveria ter agido em função disso, preparado o seu povo, preparado tudo. Não, negligente, escraviza o povo, aborta bebês, mata a sua própria população, engana o mundo e vem querer culpar os outros agora? Disse lá, should not be ignored. Os chineses sabiam de tudo, ocultaram, mentem agora. E a pergunta é, você acredita em comunista? Eu não acredito. Resumindo, meus caros, o Eduardo Bolsonaro pode ter errado a mão, sim, mas acabou acertando, porque ele trouxe à baila um assunto importantíssimo que estava oculto em meio a essas acusações de Bolsonaro fez aquilo, Bolsonaro deixou de fazer isso. A China tem um histórico de espalhar doenças e epidemias pelo mundo, seja voluntariamente ou não. Mas o fato é, são negligentes e devem ser responsabilizados por isso. Trump percebeu o problema e está continuando a sua guerra comercial de outra maneira. Não é estranho que o governo chinês, então, tenha assim, simplesmente culpado o exército americano e dito de repente, temos a vacina! Considerando todas essas provas que eu mostrei para vocês sobre a negligência e a responsabilidade do governo chinês, sim, eu acho que a gente pode culpar a China, pelo menos por hora, até que haja provas ao contrário. Ou o Brasil, Estados Unidos e outros países se distanciam da China e começam a fazer parcerias que assim, diminuam o peso comercial e de relações com a China, ou nós vamos ficar reféns de responsáveis que têm mostrado completamente incapazes de conter problemas internos que espalham pelo mundo por causa de mentiras, de ocultação e de sacanagem. Quem confia em comunista ou está trabalhando para eles ou é um belo de um sacana. Tá entendido? Ficou claro? Passe esse vídeo para frente para que todo mundo fique sabendo que sim, esse negócio tem nome, tem responsabilidade, chama-se governo comunista chinês.